deputado, secretário de governo, líder estudantil, vice-presidente de banco e um grande jurista. Ele conhece tudo de política e justiça e democracia. Três coisas que os brasileiros não conhecem tão bem assim. Ele é Dimas Ramalho e vai sentar hoje com a gente para falar sobre o Brasil, a nossa situação atual e como a gente chegou até esse ponto. Bom dia, boa tarde. Como vai, Dimas? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. É um prazer falar com vocês, refletir um pouco sobre o nosso país, sobre o nosso estado e sobre os municípios. Dimas, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: democracia. Você, durante a sua juventude, lutou pela democracia. E você ajudou a consolidar a democracia no Brasil. Mas ela existe mesmo hoje no Brasil? O Brasil é um país de políticos ou de sócios? A democracia existe no Brasil, mas a democracia é um processo sempre em construção, em afirmação. Quer dizer, você tem que todo dia falar da democracia, reiterar os valores, preservar para que não haja nenhuma violação à democracia. Por menor que seja, você deve repudiar sempre. E tudo isso é um aprendizado, você disse bem. Democracia não foi de repente. A democracia surgiu uma grande conquista, lutas históricas, e desembocou na Constituição de 88, que foi um grande pacto nacional que trouxe as bases de uma democracia. Então, acho que o Brasil vive hoje uma democracia com os problemas e as soluções de uma democracia. Brasília representa o Brasil, com as virtudes, os defeitos, uma possibilidade de mudanças, de alternâncias. Agora, acontece que Brasília hoje é muito visível, dada a rapidez das informações. Quando Brasília era no Rio de Janeiro, ali era muito difícil, porque não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha jornal, muito pouco. As notícias chegavam muito tempo depois. A internet tirou Brasília do ostracismo? Com certeza. A internet tirou o mundo do ostracismo. Tá. Tirou todas as organizações e as pessoas do ostracismo. A internet hoje é uma vigilância muito forte sobre Brasília. Você tem apenas que saber que a internet não é o tribunal da verdade, mas é importante que exista. E essa ideia de controlá-la? Olha, toda vez que você fala em controlar qualquer meio, você fica naquela questão, mas você vai controlar a opinião? Você vai ter uma censura prévia? Bem, a internet não é terra de ninguém, tá certo? Você tem que saber onde é que está o responsável, quem que é o editor, quem que faz aquela cobertura, quem que são os responsáveis. Isso tem que ter, porque senão vai virar uma guerra. Você não pode usar a internet para pregar homofobia, para pregar guerra, terrorismo, ódio, preconceito. Isso não dá. Mas falta legislação ou fiscalização? Falta legislação e fiscalização. Aliás, o Congresso não está votando essa legislação. Faz tempo que está para discutir essa questão. O grande problema no Brasil é que quando você tem um impasse, ao invés de você fazer o que se deve fazer nas democracias, o que é? Votar. A maioria vence, a minoria é respeitada, e a imprensa fiscaliza, assim como os órgãos de controle. Essa questão da internet está, mais uma vez, parada no Congresso. O que está levando o quê? A que o Supremo tome providências. É incrível, todo mundo reclama, o Supremo se mete em tudo, mas grande parte das coisas que chegam no Supremo veio do Congresso Nacional. Eu, quando estava em Brasília como deputado, eu dizia muito isso: pessoal, vamos resolver aqui dentro. O Supremo acaba ocupando um vácuo do Congresso. E com certeza absoluta, porque o Supremo não age de ofício, ou seja, o Supremo não age sozinho, ele tem que ser motivado, tem que ser provocado para que ele possa agir. Toda vez que um partido de todas as vertentes
perde uma votação no Congresso, o que eles fazem? Recorre ao Supremo. É a terceira instância, e daí fala, olha, o Supremo está entrando muito em nossas questões. Mas se você for analisar, grande parte da questão que chegou no Supremo foram motivados pelos próprios parlamentares, o que é um grande erro. Mas o Supremo hoje ele não está um pouco, não sei se o termo é esse, mas em si mesmado em alguns aspectos. O brasileiro comum, ele ora para um Supremo que solta um cara como o André do Rep, tudo bem que o ministro que o soltou não está mais lá, e ao mesmo tempo vê um Supremo com as questões do 8 de janeiro. Não estou entrando no mérito se houve ou não uma tentativa de golpe, mas na dosagem da pena. Bom, o Supremo tem que ser Supremo de novo. Cuidar das questões constitucionais. O Supremo não é para ficar discutindo questões criminais, Penais. Né? penais. Isso é exceção da exceção. O Supremo tem que discutir questões constitucionais. E não é que é um pouco, não. O Supremo tem sim alargado essa questão, mas eu quero crer que aos poucos vai começar a entrar no ritmo normal. Ou seja, julgar as questões fundamentais do Brasil, as questões que violam a Constituição. Quer dizer, eu vou dizer mais que tem que chegar. Deve chegar. Isso é bom para quem? É bom para o Supremo, é bom para o Congresso, para o Brasil e para a democracia. O Brasil vai parar de fervilhar, então. Nunca vai parar de fervilhar. O Brasil já nasceu fervilhando. O Brasil já nasceu num amplo debate. O que tem que fazer é fervilhar respeitando o contrário. Não dá para fervilhar achando que o teu fervilhar é o correto só e o outro tem que ser abatido, tem que ser extinguido. Não, isso não dá mais. Tem uma figura que fervilhou muito no Brasil, o José Dirceu, e ele fala que o Brasil não está polarizado, que ele está politizado. Eu acho que o Brasil continua polarizado, diminuindo aos poucos. Eu sinto que a população, não a classe política, mas a população aos poucos vai deixando de ter aquele ódio, aquela guerra que foram as eleições e pós-eleições que dividiram não só a sociedade, dividiram as famílias, os almoços no domingo, grupo do WhatsApp da família, enfim. Isso é uma coisa que não pode acontecer, mas continua polarizado. Quanto à questão de politizado, eu acho que não. Acho que o Brasil ainda não está politizado. O Brasil caminha hoje porque tem uma imprensa livre, que tem uma discussão mais rápida na internet, os meios de comunicação, as redes sociais, mas a politização é muito pequena ainda. E politização não é gritaria, politização não é fake news, não é ouvir dizer. Politização é você saber o que acontece no teu país, na tua cidade, no teu estado, e divergir ou concordar, mas não achando que teu adversário é teu inimigo numa guerra que tem que ser extinto, tem que ser dizimado. Isso não é democracia. Nesse sentido, os congressistas de 89 eram muito mais polidos que os atuais. Com certeza absoluta. Mesmo quando eu estava parlamentar em Brasília, fiquei um bom tempo, convivi com todos os deputados e senadores, inclusive vários que estão aí, inclusive alguns que viraram presidente da República. Enfim, convivi com o governo Lula, fui deputado com o Bolsonaro, enfim, com todos esses que você citou. Claro que havia nichos de explosão, de discussão muito forte, mas agressão, falta de educação, você não deixar o outro falar, você fazer teu mandato apenas lacração, isso não existia, até porque não tinha internet. Hoje o parlamentar, muitos deles, fazem no seu gabinete um estúdio, tá certo? Ele vai no plenário, fala um pouquinho, grava e volta para o teu estúdio. Quer dizer, não tem um debate. E muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo também. Porque eu já participei de CPI, por exemplo, Bom Estado, e que uma sessão demora 6, 7 horas. É difícil ficar ali. Você se inscreve e tem que ficar prestando atenção para não repetir as perguntas. Hoje eu vejo
vários parlamentares se inscrevem, saem, quando volta repete a pergunta. Ou faz um discurso em vez de fazer uma Ou pergunta. faz um discurso, é que nem um jornalista que vai te fazer uma pergunta e dá, minha opinião é essa, qual que é a tua? Bom, você veio perguntar, você veio falar para mim o que você acha. Uhum. O que falta, mesmo em Brasília, hoje é politização. Tá. As pessoas entenderem o que aconteceu no Brasil. Leitura, você sabe que é leitura, você tem que ler os livros do Brasil, entender os movimentos sociais, entender que o parlamento é o órgão mais democrático de um país, porque representa todas as correntes, todas as tendências. Uhum. Não o executivo é parte. Tá certo? Principalmente hoje que nós vivemos num semipresidencialismo, num semiparlamentarismo. É uma coisa que a gente não sabe bem definir. Eu não sei o que é. Eu sei que do jeito que tá difícil. Porque você pega hoje um deputado federal, um senador, e ele tem mais poder de liberar a emenda do que um próprio ministro. Tá. Nunca vi um deputado recusar ser ministro. Não quero ser ministro. Para como? Não quero. Porque acho melhor ficar aqui na Câmara. Entendeu? Isso é uma coisa, é um sintoma de que algo não está bem no governo e no Congresso. O atual presidente da República, ele chegou a ser condenado por corrupção. Ironicamente, o partido que abrigou o ex-presidente da República, que disputou a última eleição com ele, foi o partido que deu o vice para ele em 2002. E que também estava envolvido em corrupção lá naquela época e se envolveu no mensalão, no petrolão, enfim. Para os dois lados onde a gente olha, havia corrupção. Você falou de entender a história do Brasil. A corrupção é uma coisa que faz parte da história do Brasil, não faz? Bom, não devia fazer, mas infelizmente a corrupção se repete. Não é que ela é igual, ela se transforma. Os meios que você lança para a corrupção se transformam. Agora, é evidente que tem diminuído. O que aumentou foi a exposição da corrupção. Certo. Hoje as pessoas se atentam mais para a corrupção. Hoje a comunicação traz um fato. Se você usar um carro oficial, uma coisa particular, a pessoa sabe, grava. Se um parlamentar manda uma emenda PIX, uma emenda secreta para sua base eleitoral e não tem retorno, isso vai ser notícia. Mas a mídia não está muitas vezes olhando a formiga e deixando passar o elefante quando a gente fala de corrupção? Mas a mídia, ela tem as limitações da mídia, porque ela investiga, ela vai atrás, mas há alguns ritos, algumas questões que eu leio, inclusive nos jornais, na televisão, eu penso assim também, falo, olha, eles não estão atentando o que é importante. Quer dizer, o problema não está só lá na base, na emenda que chegou por parlamentar, etc. Você tem que ver o que originou aquela emenda. A negociação que chegou a dar hoje 40 e tantos milhões, sei lá, para cada parlamentar, emenda positiva. A gente teve aquele escândalo recente do INSS e ninguém foi preso, por exemplo. Sim, mas será? Aí entra outra questão, da questão da execução de uma pena. Se você comete um delito hoje, você vai demorar, porque a justiça também demora. Você tem defesa, você tem testemunhas, você tem provas. Essa questão do INSS, que é um escândalo absurdo, tem uma questão que está me irritando muito. É quando eu vou devolver o dinheiro para o aposentado. Pois é. Todo dia tem reunião. Eles fazem reunião para reunião para reunião, vai ter inclusive uma audiência pública no Supremo sobre essa questão. Não tem que ter reunião, tem que devolver o dinheiro e depois discutir. Imagina uma pessoa que teve tungado, né, o seu dinheiro, porque só pessoa muito pobre que foi essa vez, foi subtraído. Extremamente indefeso. E tem que ver quem são as pessoas que criaram as OSs. Quem está por trás disso? Porque eu comecei a analisar aquelas associações, uma ou outra não tem capacidade para fazer isso. Então, é um novelo de lã muito grande. Isso me lembra um saco de caranguejo, você vai puxar, vai puxar, vai puxar. O que tem que fazer é não deixar cair no esquecimento. E isso não cairá no esquecimento. Agora, quando tarda a justiça, como você está falando, é uma sensação que permeia a sociedade. Demora para prender, porque
até prender uma pessoa dessa, vai surgir outro escândalo. E você esquece o anterior. Entendeu? Agora, ainda bem que estamos discutindo sobre isso, né? E não deixando cair no esquecimento. Mas voltam os mesmos atores, né? A peça muda, tá certo? Mas os atores não mudam, infelizmente. E como é que a gente resolve isso no Brasil? Pelo voto. Não tem o que fazer. Numa democracia, você tem que disputar pelo voto. Qualquer tipo de... Não, nós temos que fazer um conselho das pessoas sábias no Brasil. Os iluminados. Não tem iluminado no Brasil. Até porque o Brasil, escrevi um artigo recentemente, muitos são analfabetos, né? Então não sabem ler. Outros são analfabetos funcionais. Outros passam fome. O Brasil também criou os analfabetos radicais, né? Não. E tem os analfabetos com certeza. São aqueles que acham que sabem tudo e não sabem nada. Onde é que você viu isso? Recebi no WhatsApp. Tá certo? Mas, de qualquer maneira, isso é um processo. Está ruim o ambiente? Sim, mas já tivemos pior. O que importa nesse momento é você não deixar cair as coisas no esquecimento. É você sempre alertar que, mesmo que você falou uma coisa importante, você olha, vê os atores. Eu não estou dizendo nem pessoas físicas, estou dizendo partidos, personagens. As organizações. É como se fosse um remake de novela. Sim. A Globo está passando Vale Tudo de novo, tá certo? Com outros atores, outras opiniões, mas o enredo é o mesmo. Brasília está um pouco assim ainda. Mas eu acho que as pessoas cansaram um pouco também dessa polarização, de escândalo, porque nós tivemos, só o tempo que eu fiquei deputado e depois, Severino Cavalcante, Mensalão, Petrolão, Sanguessuga, Vampiros, eu estou contando rápido coisas que eu me lembro, Banestado. Anões do orçamento. Anão do orçamento foi antes, mas também. E cassações de vários parlamentares. E toda vez que acontece um fato, eles falam, nunca mais vai acontecer. E acontece. Infelizmente. Eu me lembro quando o Roberto Jefferson falou que ia fazer uma denúncia. Eu estava assistindo quando ele falou, eu vou contar o que aconteceu e tal. Eu falei, isso é histórico, tá certo? Sim. Eu me lembro quando o Valdomiro Diniz foi surpreendido com uma conversinha, um pouquinho aqui para mim e tal. Eu falei, puxa, isso não vai acontecer mais. Por quê? Porque hoje nada é segredo. Se na vida privada não tem segredo, se imagine na vida pública. Mas a gente não está correndo o risco da população se acostumar com isso? Não. A população nunca vai se acostumar. Mas a população vai ficar cansada de ouvir isso. Você fala, olha, aconteceu isso, mas acontece sempre, não é a primeira vez. Por outro lado, muita gente fala, a lei não existe no Brasil. Voltando para o crime comum, digamos. Ninguém vai preso no Brasil, a polícia prende, o judiciário solta. A gente escuta muito isso. Eu escuto muito e falo, não é verdade. O Brasil é a terceira população carcerária do mundo. No mundo, tá certo? Perde para a China e para os Estados Unidos. Não tinha como ser diferente. Não tem como ser diferente. Então, veja bem, o Brasil prende muito e prende mal. Prende muito e prende mal. Não adianta você prender uma pessoa que você pega aqui na rua, uma pequena porção tal, de droga, tal. Você tem que prender quem que é o dono dessa droga, quem que financia isso. E assim na política também. Mas as drogas já não são assunto superado no Brasil? Eu sei que você é uma pessoa bastante realista, por isso que eu vou te fazer essa pergunta. Tem muita gente que fala da legalização da maconha e que a maconha foi descriminalizada. Eu, pessoalmente, quando alguém me fala isso, eu falo, cara, essa é uma guerra perdida. Quando o filho de um juiz e o filho de um deputado fuma maconha, como é que ele vai se opor a isso na prática? Não é que muita gente fala que não deve fumar maconha, que é contra a maconha, mas não vem em casa, né? Então, essa é uma questão, não é que é superada, é uma questão que se você andar na rua hoje, as pessoas estão fumando na tua frente. Tá certo ou não? Qualquer festa que você vá, você está na praia, a pessoa está fumando na tua frente. Isso incomoda? Sim, mas a população, nesse momento, já
olha para frente. Uma coisa é o traficante, outra coisa é o usuário. O homem comum já não se incomoda com os Não outros. se incomoda. É como você... Jogo do bicho é uma contravenção. Logo é proibido. Uhum. Agora, existe jogo do bicho? Até na Avenida Paulista. Pois bem, eu não estou defendendo sim ou não. Estou dizendo o seguinte, que você passa no lugar, está numa padaria tomando lanche e tem uma maquininha do teu lado. Pois é. Tá certo? Se eu que sou civil sei, se você que é um cidadão comum fica lá e está vendo, as pessoas que têm obrigação de evitar que isso ocorra, já que em tese é um fato ilícito, tem que saber também. Sim. Então, a questão da droga, a pessoa não é que aceita, é uma realidade que está acontecendo no nosso país. Agora, quando você fala traficante, quando você fala, você vê a Cracolândia, que espalhou novamente, era aqui no centro, agora espalhou, tá certo ou não? Sim. Você vê que é uma questão muito grave. Mas nessa droga tem questões gravíssimas no Brasil. A questão do álcool, que é uma droga legalizada e que traz tanto infortúnio, tanta confusão, tanta briga, crime todo instante. Quer dizer, tem que ser enfrentado. Sim. Os americanos proibiram uma época e surgiu o Al Capone, né? Sim, sim. Mas não é proibir. É que nem bet. Você liga qualquer televisão, você abre qualquer jornal, tem essa questão. Todos equipe de futebol e tal. Aí você fala, bom, mas tem que proibir. Não, não vai proibir mais. Você já soltou o gênio da... A caixa de Pandora já... Não, já abriu. Como é que você volta de novo? Uhum. Como é que você põe, ó, gênio, agora volta pra garrafinha? Não vai voltar. Você tem que fazer que nem cigarro. Cigarro. Quando o Zé Serra, que foi um grande ministro, falou, ó, pessoal, não pode fumar. E por incrível que pareça, Paulo Maluf também, né? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo falou, ó, não tem que fumar. Eu vi um Roda Viva outro dia, o jornalista, épico. Eu vou fumar. Você está indo contra a minha liberdade. Assim como ele falou do cinto de segurança. Exatamente. Passa um tempo, você fala, pô, mas a pessoa fumando no teu lado, você fica incomodado. Não fuma mais em bar. Você entrava no restaurante, a pessoa fuma no avião. Pois é, você tocou num assunto interessante. O cigarro é um grande ícone. Por quê? Você proibiu o fumo no Brasil em qualquer ambiente, certo? Não era melhor ter proibido em qualquer ambiente, exceto aqueles para fumantes? Sim, mas veja, o cigarro foi uma questão glamurosa. Se você assiste qualquer filme, da década 40, 50, o cigarro fazia parte. Tá. A pessoa, para ser forte, viril, fumava. Lembra a Terra de Marlboro? Sim. O ator morreu de câncer. Porque o cigarro, a questão não é só fazer mal para você propriamente, faz mal, isso está provado. Não discute mais se a Terra é redonda ou quadrada. Não, sim dá. Mas a questão é a seguinte, o cigarro hoje não está na televisão. Hoje as pessoas discutem essa questão na escola. Mas ao mesmo tempo eu não posso ter um bar para fumante. Você fuma fora do bar. Tá certo? Porque não dá para você falar, não, esse bar tem fumante, aquele não tem. É difícil você segregar. A regra, infelizmente, não pode ter muita exceção. Tá. Porque se tiver muita exceção, eu quero um bar metade fumante de charuto e metade fumante de cigarro. Não dá, a lei tem que ser geral. O problema do nosso país é que todo mundo quer legislar. Eu fui parlamentar a vida inteira. Eu dizia uma coisa que, pessoal, o Brasil não precisa de lei, chega. Já tem muita. Eu comecei a levantar quantas leis tem no Brasil, eu não cheguei no final. Nós estamos falando aqui nesse momento, está saindo uma norma do Ministério da Fazenda, da Secretaria da Fazenda, alguém está propondo um projeto de lei, sempre cerceando direitos. Essa que é a questão, e cada lei que entra não é para proteger o cidadão, é para contra a liberdade individual do cidadão, essa que é a verdade. E às vezes até defender privilégios. Né? Com certeza, porque quem faz lei muitas vezes ele é instado por lobbies importantes, poderosos, tá certo? Que legitimamente fazem a sua pressão. Por isso que eu defendo a regularização dessa questão de lobby. Você tem que saber quem é que vai, um crachá, porque existe já. Sim. Todas as diretorias institucionais são uma espécie de lobby importante, te levam projetos, te dão estudos, só que isso tem que ser uma coisa formalizada, tá certo ou não? Não tem sentido você não ter formalizado isso. Falta a legislação ser realista, então.
falta legislação para se adequar ao que é o Brasil, que é o mundo hoje, tá certo? Não adianta você falar, não vai ter ninguém aqui que vai defender um projeto que visa aumentar as verbas para o ensino público. Pô, peraí, as universidades estão lá também, um lobby legítimo. As Forças Armadas têm um corpo técnico excelente que passa nos gabinetes oferecendo estudos. E os setores financeiros, plano de saúde. Só que, quando você não normatiza isso, quando você não orienta essa questão formal, ao mesmo tempo que você tem bons indicadores, boas pessoas, você tem os picaretas. De falar, essa é a verdade, os picaretas, que não só tentam levar um projeto para você, como passam já uma atitude de corrupção, de induzimento, que você prepara uma coisa errada, te oferece privilégios. Essa é a grande questão. Tá. Você falou de indicadores. Eu me lembro que uma vez o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, deu uma entrevista. Ele falou o seguinte: quando eu cheguei no ministério, eu achei bárbaro. Todo mundo sabia o que estava acontecendo, mas não conseguia fazer nada. Isso é o Brasil? Não, o Brasil é complicado. O Brasil não é para amador, como todo mundo já falou, né? O Brasil é um grande país, diferente dos outros nossos vizinhos, com todo respeito. O Brasil é um país muito complexo. As realidades do Brasil são diferentes. Você tem vários Brasis dentro do Brasil. E é importante que seja assim. Eu fui parlamentar em Brasília e vi a importância da federação. São Paulo é forte, é importante, sim, mas sem o norte, nordeste, sul, não é importante. Você tem que estar na federação. Sim. E essa visão nacional as pessoas têm que ter. Por isso que quando a pessoa, qualquer atitude divisionista, aquela velha questão, vocês são... Não, tem nada a ver. O Brasil é indivisível. O Brasil é indivisível, o Brasil é forte porque ele é grande, desigual, plural, multirracial. Essa é a força do nosso país, que diferencia dos outros países. Foi isso que... eu sempre erro o nome, a minha pronúncia é horrível, mas foi isso que o Stephen Zweig identificou em Brasil, País do Futuro. Sim, porque o Brasil é tudo. Nenhum país do mundo tem a diversidade que o Brasil tem. Tem a miscigenação que o Brasil tem. As contradições que o país tem. As diferenças sociais que o Brasil tem. Você sai daqui, você vai na rua, você vê o pessoal na fila para pegar comida já aqui. O pessoal dormindo na rua, numa noite fria, como se apresenta, como foi a passada, que nós passamos aqui em São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, você tem nichos no Brasil melhores que a Europa. Você tem universidades que são as melhores do mundo. Setores de excelência como o agro. Pesquisas, tem um agro do Brasil que é referência no mundo. O maior exportador de carne, proteína mineral, animal, o maior exportador de minério, que, aliás, contraditoriamente dependeu de uma estatal para existir. Eu falo contraditoriamente porque no Brasil estatal é sinônimo de dar errado. Sim, mas veja, o nosso país, quando não precisar de estatal, seria melhor. Eu concordo. Eu defendo muito. O Brasil tem que cuidar das questões sociais. Isso sim. Agora, tem que ter um banco que financie grandes empreendimentos que levem a induzir a questão de como desenvolvimento. É o BNDES. Sim, BNDES. Agora, não dá para você elencar campeões mundiais, tá certo? Não, esse setor vai ser campeão. Não, isso não. Você tem que socializar essa verba em setores que vão gerar emprego e renda em todo o nosso país. Mas tem algum... isso que você falou é bárbaro. Verdade, tem que ter indução de desenvolvimento, mas não pode ter campeão nacional. Qual país conseguiu fazer isso? De não ter campeão nacional? Não, Estados Unidos não tem campeão nacional. Você vai na França, não tem campeão nacional. Você vai na Inglaterra, não tem campeão nacional. Mas e as Big Techs nos Estados Unidos? Sim, mas isso não foi induzido pelo governo americano. Ali é cada um por si e Deus para todos. Tá certo ou não? Para quem acredita em Deus, que nem eu. Entendeu?
Porque hoje você fala qualquer coisa, fala, mas você não pode falar isso. Então tem que sempre fazer a ressalva, né? Aham. Pois é, as pessoas parecem que não podem mais se afirmar, né? Eles falam, como eu acredito em Deus. Parece que é meio feio falar, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Sim, você tem que falar. Sim. Você tem que falar. Ninguém pode tirar o teu direito de expressar o que você sente, que você pensa, que você professa. A sua identidade. É claro que não. Senão você vai voltar, você vai ser uma pessoa sem identidade. Uhum. Eu volto a falar, o Brasil é importante porque nós somos diferentes. As pessoas são diferentes. Uhum. Agora, uma coisa é você, eu sempre digo, outro dia eu fui num debate, perguntaram ao conselheiro, ao deputado, qual que é a melhor religião que o senhor acha? Pô, eu falei, olha, desculpa, a que melhor é a Provera. Cada um tem a sua. Cada um discute, professa e crê no que ele quer. Ou até não crê em nada. Uhum. Porque o nosso país é um país laico. Sim. Daí alguém fala, mas é contra a religião? Não é contra a religião. Pelo contrário, que deixa você liberdade religiosa. O que não tem mais é uma religião oficial do Brasil, como já teve. Sim. Não tem mais. Isso é importante. Então, você dá opinião, atualmente você dá opinião, você já sempre vem contraponto. Uhum. Você fala uma coisa, você é desse lado, você é daquele outro lado. Pô, para de achar nas entrelinhas. Vamos pegar o que é melhor dos dois. Exatamente. Procura saber a síntese, porque isso que importa. Sim. Porque senão nós não vamos acertar nunca, tá certo? Porque o Palmeiras jogou mal, mas empatou, ganhou, porque o Corinthians está devendo uma crise. Uhum. Pessoal, toca a vida, entendeu? Porque o que é na política é na vida de todo mundo. Você tira da política os problemas e passa para os clubes de futebol, passa para as associações, para os municípios, para os estados, entendeu? O que você precisa ter é respeito à lei, respeito à Constituição, liberdade para você poder opinar, tá certo? Hoje, tenho medo, não pode falar. Agora, você não vai ficar pregando que tem que jogar bomba não sei aonde, isso não pode. Não pode. Eu vou cometer uma indiscrição. Você foi presidente do 11 de agosto em que ano? 78. 78. Perfeito. Você foi presidente do 11 de agosto no final do regime militar. Sim. E você viu a redemocratização acontecer, você viu a Constituição de 89 nascer, você influenciou a Constituição de 89 depois como deputado federal. Sim. Você voltou e propôs emendas. E você foi promotor de justiça. Fui. Também. Então você tem um vasto conhecimento de como era antes, o que mudou e como funcionou. Tem muita gente que fala que a nossa Constituição é gigantesca e que ela não funciona. Você, como jurista, ex-deputado, promotor, funciona ou não funciona? Não funciona, claro que funciona. Agora, precisava ter uma emoção tão grande dessa? Não precisava. Precisava falar do Colégio Dom Pedro na Constituição? Não precisava falar. Você não fala coisa pontual numa Constituição Federal. Uma Constituição é tudo que agrega, são os grandes fundamentos. Pega a Constituição Americana, tá certo? Poucas páginas. Poucas e fundamentais. Mas foi outro tipo de Constituição aqui. Uhum. O problema não é a Constituição de 88. Foram as emendas que começaram a surgir. Se você for agora no Congresso, deve ter uns 100 projetos de emenda constitucional. E Constituição você não muda. Não muda. Constituição você é uma coisa permanente. Exceto se você for francês, né? Sim, mas aí por outros motivos. E de outra forma. Tá certo? Uhum. A Constituição é o que segura o nosso país. Sim. O que segura o nosso país. Tá certo? Toda vez que teve uma crise no Brasil, alguém perguntava o que fazer. Eu dizia, vamos ver o que fala a Constituição. Quando morreu Tancredo, assumiu Sarney. Muita gente defendia Ulisses Guimarães. Uhum. Mas o que falava a Constituição? Então vai ser Constituição. Inclusive os militares falaram isso. Sim, falaram assim, não, é o Sarney. Uhum. Tem eu li recentemente uma entrevista do presidente Sarney, dizendo exatamente, era uma questão muito forte, ele estava muito preocupado. Uhum. Daí
Quando aconteceu isso, quem vai ser, quem não vai ser, o Ulisses Guimarães era muito forte, né? Ele recebe o telefonema do ministro do Exército, né? Do comandante, e diz: boa noite, presidente. Ele falou: bom, agora eu sei que eu sou presidente. Entendeu? Por quê? Porque estava legitimado pelas Forças Armadas e pela questão que existiu, né? Você acha que as oposições militares e estudantes, ou militar, direita e esquerda, lá da época dos militares, foram superadas? Olha, acho que não, tá certo? Por quê? Porque você, vez ou outra, está voltando. Agora, isso é uma questão que já faz mais de 40 anos, tá certo? Se você ficar olhando toda vez para trás, você nunca terá paz no nosso país. Não estou dizendo que não precisa responsabilizar as pessoas que erraram, que cometeram assassinato, que assassinaram, tudo bem. Mas você tem que fazer isso e caminhar, senão você nunca vai caminhar. Não pode ficar com revanchismo eterno. Não, porque isso, você não deve ter revanchismo, você deve ter justiça. E justiça não é revanchismo, tá certo ou não? Então, faltou naquele momento, sei lá, uma melhor definição, como é que seria essa questão de quem cometeu o assassinato na ditadura, etc. Mas isso, o Supremo definiu que fez parte da anistia. O Supremo definiu. Foi discutido profundamente. Então, isso quer dizer o quê? Que se tiver prova, não, se tiver prova, continua em aberto. Já teve a comissão da verdade. Tudo isso é importante como história, como reconhecimento que houve a ditadura, diferentemente de alguns governadores que estão dizendo que não aconteceu, que não existiu. Não, existiu, evidente que existiu. Todos reconhecem que existiu. Mas a responsabilização está acontecendo com a reparação aos desaparecidos, a corpos a serem devolvidos para famílias ainda. Mas isso não pode parar o Brasil. Você tem que continuar com essa questão e tocar a vida para frente. Você que conhece política e bastidores como ninguém, a anistia foi um grande acordo ou uma última imposição? Não, foi um grande acordo, tá certo? Foi, evidente, porque a anistia foi um arranjo nacional na época para que pudesse tocar a vida para frente, porque os militares eram fortes naquela época. Eles poderiam ter perdurado por mais... Não, perdurado eu não sei, porque eu participei de todos os eventos nos estertores da ditadura. Eu fui na Catedral da Sé, no ato pela morte de Vladimir Herzog. Eu vi que estava mudando. Falei, não, vai mudar isso. Quando morreu Manuel Fel Filho, eu briguei pela anistia ampla, geral e restrita na época, para que o pessoal voltasse para o nosso país. Tá certo? Mas nós, naquela época, não participamos da elaboração dessa anistia, desse projeto. Mas é evidente que foi que o pessoal... O bastidor participou. Não, mas com certeza. Sentaram, olha, pessoal, vamos olhar para frente. Teve, entre aspas, teve morte, excessos. Uma coisa é você ter excesso de quem está no poder e legitimado para combater e cometer assassinato. Outra coisa é você pegar e fazer parte de um grupo de guerrilha, de resistência, enfim. Mas é um assunto que eu acho que você tem que olhar para frente. Falta um Figueiredo e um Ulisses Guimarães no Brasil hoje? Olha, para esse momento que eu acho que falta um Ulisses Guimarães, tá certo? Porque o Ulisses Guimarães fazia simbiose democrática. Ele conseguia conversar com todos os atores e com o Poder Executivo. Ele foi um grande brasileiro. Não obstante isso, ele teve menos votos que o Enéas na eleição do presidente. Entendeu? Ele concorreu para o presidente e teve menos votos que o Enéas. Nada contra o Enéas, mas a importância política do Dr. Ulisses com o deputado Enéas, foi deputado com ele, inclusive, é diferente. Você vê que não basta você ser um grande brasileiro, porque se a Constituição existiu, muito por conta dele.
É irresistível não fazer essa pergunta, porque ninguém fez. Você foi deputado com o Dr. Enéas Fui, e com o Bolsonaro. fui. Qual que é a diferença entre ambos? Olha, são pessoas que vivem particularidades. Eu fui deputado com o Enéas ele era uma entidade, tá certo ou não? Tanto que ele fez uma bancada de 4 deputados aqui de São Paulo. Um deputado com 400 votos, se não me falha a memória. É por aí. Ele foi recorde de votação. Não, mas ele levou 4 deputados, sim. um que tinha 400 votos, ele teve 1 milhão. Só que o Enéas, não conseguia articular internamente. Ele era uma pessoa, digamos, isolada, porque o Congresso são 513 deputados. Não basta você ter 1 milhão de votos. Tá. Quem teve 3 mil, vota como você. Então o Enéas era uma pessoa que vivia um certo isolamento na Câmara. Ele de fato era um intelectual? Era intelectual, sem dúvida. Ele era estudioso, tinha ideias exorbitantes. Ele defendia a bomba atômica. Agora, era uma pessoa estudiosa e era uma pessoa super educada, Tá. super no trato. Fino, Não, cara fino, convivi com ele. Chamava a gente de senhor, não. E o Bolsonaro é diferente. Bolsonaro era diferente. Bolsonaro era uma pessoa que chegava lá na Câmara no final da tarde, fazia um discurso contra o PT, tá certo? Falava para as Forças Armadas, não para os oficiais, mas para o soldado, para o cabo, Pro baixo clã. para o baixo, para os suboficiais. Um discurso radicalizado e ia embora. Com uma característica, jogava futebol com a gente na Câmara. E tinha uma relação boa. Muita gente, não. Ele era cordial. Não, na relação fora a tribuna, uma relação cordial. Tá. Agora, era também uma pessoa que não tinha articulação interna. Ele não tinha um grupo internamente que ele associava, ele não levava agrupamento junto com ele. Tanto que quando ele foi candidato a presidente, ele falou, mas ele vai ser candidato a presidente, pô. Quem que vai contar no Congresso? Quem que vai votar nele, tá certo ou não? E ganhou. Sim. Você vê que a democracia é um negócio importante você respeitar. Então, voltando à pergunta, o doutor Enéas é uma pessoa super inteligente, ideias esotéricas, exóticas, mas uma pessoa que respeitava o parlamento. Tá. E o Bolsonaro, com o qual convivi, ele ficava pouco ali no plenário, ele ia lá, ele falava para quem interessava ouvi-lo. E não tinha nenhum interesse e nem fazia muita força para ter um grupo ali. Tinha as pessoas que ele tinha relação, mas ele era ele. Ele era um personagem. Um queria mudar algumas coisas, o outro queria eco. É isso? Não, todos queriam mudar, tá certo? Só que para você mudar no Congresso, você não basta ter boa vontade e ter muito voto, e nem gritar. Não adianta, ali gritou, você perde. É você compor, fazer gestões para aprovar um projeto. Veja quantos projetos do gabinete. Sim, ver quantos projetos eles aprovaram, tá certo? Isso demonstra o quê? Que não basta você ser uma liderança forte se você não souber compor lá. Porque ali, 1 mais 1 igual a 2. Não tem 1 mais 1 igual a 3. Tá. Entendeu? Mas participar do Congresso, conviver com esses personagens, foi uma coisa importante. Conviver com o Delfim Neto, entendeu? Conviver com vários, com o Dr. Paulo Maluf. Delfim Neto também contando desse setor. O Delfim Neto também é uma pessoa que conseguiu transitar por todas as ideologias. Terminou aí como falando para o PT. Como convivi com o Miguel Arraes. Entendeu? Sentava do lado dele e perguntava como é que foi, doutor Arraes, como é que foi a ditadura, entendeu? Então, essa experiência que você tem em Brasília, de conversar com todos os atores, quando você cai aqui, você fala, pô, lá é diferente, tá certo ou não? Você tem que... Todo mundo tem razão. Certo. Eu vou repetir. Todo mundo tem razão. Só que a minha razão não é a verdade. Eu tenho que respeitar a tua razão. E se não tiver... Democracia. E se não tiver jeito de compor, vamos fazer uma coisa importante. Vamos votar isso daí. E a população vai perceber, vai aprovar ou não. E quando a população vai dizer sim ou não? Nas eleições.
Quem que está preocupado com política hoje no Brasil? Pouca gente. Pouca gente. Não é mais como Os 2016. políticos e os jornalistas. Sim. Tá certo ou não? Porque a população está preocupada em quê? Pagar a prestação da escola, está preocupado com o preço da alimentação, que está muito caro, está muito caro. Está preocupado com o plano de saúde, com o hospital, enfim, questões básicas. Sim. No interior está preocupado com a escola do filho, creche para poder trabalhar, com asfalto, ônibus, O mobilidade. pragmatismo superou a questão de esquerda e direita. Não, Para o homem comum. nunca existiu. Esquerda, direita É coisa de... é coisa de futebol. Que nem tem mais esquerda e direita no futebol. Tá. Porque hoje mudaram as táticas também, né? É certo? Hoje quem era ponta direita não tem mais. Você tem o volante, você tem... A questão de esquerda e direita para a população é uma coisa muito vaga. Isso existe para quem está na política e para quem quer radicalizações ou não. A população tem percepções. E ninguém manda na população. Mário Covas dizia, foi secretário dele, que é uma pessoa que tem uma visão muito grande da política, dizia: o povo sempre tem razão. Fala, mas governador, mas como é que vota assim, assado? Pô, depende da informação que ele recebe. Mas ele recebe, ele pensa e vota. Então você tem que sempre respeitar, porque ele vota certo. Mesmo que você perca uma eleição, como ele já perdeu, você tem que reconhecer que ele recebeu a informação que ele achou que era importante e decidiu democraticamente. Não vamos esquecer que o Mário Covas foi a pessoa que fez aquele discurso que levou ao fechamento do Congresso Nacional, como ele defendeu o Márcio Moreira Alves. Um discurso que virou a Câmara, tá certo ou não? Histórico. Então ele dizia isso: nunca subestime a força popular. Nunca ache que a população é despolitizada, não sabe nada, porque ela observa, ela vota com a formação que ela tem. Tem gente que lê muitos jornais, livros, pessoas não lêem jornal, livro, mas tem informação pelo vizinho, pelo bairro, pela igreja, pelo sindicato, pelo clube, e decide. Pois é, você citou mestres da oratória aí, né? Nas conversas agora. Ulisses Guimarães, Covas, o próprio Maluf era ótimo de oratória. Não temos mais isso, temos? Olha, eu não me recordo. Uma pessoa que... Um pronunciamento que... Porque em Brasília, você... É muito discurso todo dia. E é muito rápido lá. Batido. Não, é muito rápido. Você corre para um lado, uma comissão, para outra. Ninguém está lá a passeio. É outra questão. Ninguém está em Brasília passeando. Mesmo os atuais? Com esse Você está lá por algum motivo, por alguma causa. Mesmo que seja estar lá só para fazer um filme e voltar para a tua base. E hoje já existe, inclusive, uma questão remota. Você pode votar remotamente. Como o Senado vai votar remotamente, o aumento de parlamentares vai votar essa semana. Tá. Bom, mas de qualquer maneira, em Brasília, você sempre convive com pessoas das mais variadas tendências. Você começa a estudar no corredor das comissões, numa discute consumidor, outra discute a questão quilombola, outra discute a questão internacional. Então você sempre volta diferente se você morou em Brasília ou trabalhou lá. Quem abre o Instagram hoje tem a impressão que em Brasília as pessoas não convivem, que as pessoas brigam. Atrás da câmera eles convivem. Convivem. No café do deputado ou do Senado, a gente convivia, evidente. Hoje convive, tem algumas rusgas, mas grande parte convive. Tá. Você conversa. Estou contando do futebol que tinha. Não tinha partido. Sim. Todas as tendências. O cara do PT jogava o cara do PSDB tranquilamente. Do progressista, etc. Mas estou dizendo o seguinte, mas ao lado, quando acaba o plenário, você tem um café, você discute, você pensa. Porque Brasília você encontra com as pessoas todo dia. É um universo pequeno, tá certo? Então você convive, você é obrigado a conviver. É claro que deteriorou bastante a questão por causa da polarização no Brasil. Mas mesmo assim, não se surpreenda se você for para Brasília e ver duas pessoas que discutiram asperamente no plenário, conversando, tomando café lá. Entendi. Bom, se você não, também você tem que mudar de lá, né? Porque você vai conviver com a pessoa 4 anos. E eles foram eleitos para conviverem, não para se degladiarem, né? Eles foram eleitos
para fazer um bom trabalho, para representar as suas posturas. Então, a pessoa que tem uma relação de guerra, ela acaba ficando isolada no Brasil. Sobra parlamentar no Brasil ou falta parlamentar no Brasil? Eu acho que não falta, tá certo ou não? Eu acho que não falta nem sobra, até porque não vai mudar, né? Quando teve a reforma política, etc., colocou um teto para São Paulo, o mínimo e o máximo. Se você colocasse pelo número de eleitores, São Paulo tinha que ter 200 parlamentares. E um estado menor, que tem um mínimo de 8, não era para ter 8 parlamentares. Mas isso é uma questão superada, não vou nem discutir esse assunto. Tá. Porque você mexer nisso é como você mexer em questão de religião. Não funciona. Até porque não é esse o problema. Se você discutir a questão de número de parlamentar, é você desviar a atenção do que é importante. É olhar para a formiga em vez do elefante. Exatamente. Se você discutir essa questão, você fica discutindo. Bom, daí você fala, bom, é a segurança pública. E a questão da saúde. E SUS, como é que faz para melhorar o SUS no nosso país? Tá certo? Meio ambiente. Vai furar posto de petróleo lá ou não vai? Essa que é a grande questão. Sim. Do que político gosta e do que político tem medo? Bom, o que o político gosta é ganhar a eleição, né? Tá certo? Porque o político se legitima pelas eleições. Mas ele gosta de ser reconhecido, ele gosta de ser respeitado pela população, ele gosta de andar no meio das pessoas, saber que ele não vai ser rechaçado. Hoje disso está difícil, né? Sim, mas estou dizendo, você perguntou o que ele gosta. Sim. Gosta disso. Chegar na cidade dele, ser bem acolhido, sim, poder conviver com o seu vizinho sem crise, com a sua família, não passar vergonha. Então o político gosta de ser reconhecido. O que ele não gosta é perder o capital do político. Qual que é? A credibilidade. Porque a política é a imagem. Quer dizer, qual que é o grande capital de um político? Qual que é a grande capital de uma pessoa que faz política? Um governador, um deputado, um senador, um vereador, um prefeito. É a sua credibilidade, a sua imagem pública. Se você perder esse capital, que é a sua imagem pública, a credibilidade, você está fora. Porque isso não tem retorno, não tem conserto. E isso é uma coisa muito rápida, que outros políticos surgirão. A política é muito difícil, você passar no filtro. Tá. No Brasil, de tantos milhões, tem 513 deputados. Imagina esse vestibular. E mais ainda, vestibular de 4 em 4 anos. Sim. Então o político não gosta de perder eleição, ele quer sempre ser reconhecido pelos seus atos, ele quer ser reconhecido na sua base, na sua região. No Brasil, evidente, mas poucos são no Brasil todo, mas pelo menos na sua base você tem que ser reconhecido. E o grande capital de quem faz política é a credibilidade, é a imagem pública. Se você perder a imagem pública por um ato que você errou, que você fez coisa errada, que você compactuou com ato de corrupção, etc., você está morto politicamente. Tem um amigo em comum que me disse uma vez que político tem medo de gente na rua. Sim, mas eu acho que, vou falar por mim, Tá. Uma coisa que sempre gostei foi de andar na rua. Sim. Mas se eu fosse hoje um executivo, por exemplo, um prefeito, eu andaria na rua. Mas quando eu falo gente na rua, é a manifestação. Sim, claro, mas poucas pessoas andam na rua, na Paulista, digamos. É verdade, é verdade. Isso chama-se a experiência do viaduto do chá. Sai daqui, onde nós estamos, vai a pé até lá, você que é político reconhecido, para ver se você consegue chegar. Voltando para a nossa situação, na tua cidade, nas tuas cidades, se você anda na rua, você faz o teste, se você é bem querido, se você é uma pessoa respeitada ou não. Porque a pessoa fala a verdade para você. Inclusive, não me mato, mais ainda. Sim. Se eu fosse um executivo hoje, do município, andaria na rua. Mas não depois de 7, 8 meses. Eu começaria já andando na rua, sem populismo. Pegaria o metrô um dia, iria num posto de saúde no dia seguinte. Não para fazer. Você faz isso, não faz? Eu já vi Faço. você. Faço ainda.
Mas quando era parlamentar, fazia muito também. Andava a pé. Eu ando hoje a pé também. Nunca ninguém me desrespeitou. Até porque não permitiria, né? Tem limite. Sim. Mas a pessoa vem te dar sugestão, te dá ideias, te cobra muito. Mas é uma coisa que você volta revigorado. Ninguém te pede coisa absurda, ninguém te pede dinheiro, ninguém te pede emprego grande, pede possibilidade de trabalho. Sim. Então, se eu fosse prefeito, eu não me esconderia na prefeitura. Não, com certeza. Eu estaria na rua. Porque você fica uma pessoa comum. E não adianta você mandar um assessor ver se tem fila na UPA. Você tem que ver se tem lixo na cidade, se tem creche, como é que está a comida da escola. Qual que é o papel do... É bobo, mas pode parecer bobo, mas o brasileiro comum tem a impressão que não sabe disso. Qual que é a função do prefeito, do governador e do presidente? Bom, eles são executivos. O presidente cuida do país, as grandes diretrizes nacionais, tá certo? Não? E na Constituição delimitou poderes do Estado para cuidar da segurança pública, da saúde pública, do ensino a partir de um determinado momento, e os municípios cuidam do ensino fundamental, da unidade básica. Na realidade, era para todo mundo tendo sua função. No Brasil, infelizmente, muita atribuição foi concedida ao município. O município hoje gasta muito em saúde, muita educação, está começando a gastar em segurança pública, com as guardas municipais, etc., equipamentos. E tem tido resultado, né? Pelo menos São Paulo... E só tem uma coisa, a verba não foi para o município, continuou concentrada em Brasília, depois no estado e pouco para o município. E quem que é cobrado no dia a dia pela população? É o governador? Você vai no palácio, o governador quer falar com você? Vai lá em Brasília, que é longe, não vai conseguir falar com o presidente. Você vai no prefeito e no vereador. Então você tem que dar essa atribuição para o prefeito, mais dinheiro, né? As verbas tinham que ser menos carimbadas. Sempre. E as verbas que chegam hoje para o município são poucas, para que ele possa fazer frente aos problemas. Ele tem que cuidar da mobilidade, da creche, da saúde, da educação fundamental, da merenda. Você é conselheiro hoje, você é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e já presidiu o tribunal. Qual foi o caso mais esdrúxulo que você viu nesse tempo de atuação? Bom, eu vi... Um que te marcou, um emblemático. Vários, né? Ouvimos por... Nós temos uma operação, todo o Estado, para verificar merenda escolar. Eu vi alimento estragado, refeitório das crianças do lado do esgoto, tá certo? Eu vi remédio vencido, transporte escolar com motoristas que não tinham carteira de habilitação, pneu furado. Isso porque a gente está falando de São Paulo. Não, falando de São Paulo. São Paulo. Banheiro que não tinha sanitários, banheiros que não tinham portas. Estou falando do estado de São Paulo, tá certo? E alguns casos interessantes, como tem uma escola que foi feita em São Paulo, que não chegava a conclusão, porque tinha ficado com problema no elevador. E daí nós fomos ver, mas não é possível que não resolve essa coisa. Como nós fomos ver, a escola era terra. É verdade. É sério. Mas como que foi? Não, foi um erro. Mas como erro? Tá certo ou não? E também uma vez nós vimos aí, as pessoas muitas vezes fazia a prestação por conta de chegada, né? Você pega quanto você gastou, junto com quantas pessoas você foi atendida, né? E manda a prestação de conta. Só que nós hoje detalhamos isso. Sim. Nós sabemos. E nós começamos a ver lá, pô, não é possível, pô. Uma consulta com o neurologista, 3 segundos. Não tem como. Não tem como, pô, enfim. E mais ainda, chegamos num determinado momento, eu não vou falar mais onde é que deu muito problema para mim, que teve uma cirurgia na sexta-feira e anestesia na segunda. Daí eu mandei perguntar, mas é isso? Não, é isso mesmo. Tal. Claro que foi erro deles. Sim. Mas mostra o descontrole. Mas afirmaram que sim, que era possível ter uma cirurgia na sexta
e menosprezei na segunda. Eles responderam que sim. Mas erro deles, evidente, que depois reconheceram que era um erro. Sim. Mas mostra o quê? Descontrole. Sim. Houve um caso também no prefeito, que nós falamos para ele fazer concurso para procurador. Ele fez o concurso, uma cidade que não tem pouco emprego, disputadíssimo, e ele passou. O prefeito fez e passou, entendeu? Daí ligamos ao prefeito, não pode. Não, mas eu estudei. Não, mas não é isso, não pode. Tem a moralidade. Tem a questão da moralidade e da impessoalidade. Sim. Mas não, eu estudei e ficou. Depois saiu, evidentemente. Uhum. Mas ele não gosta que fala. Outro prefeito queria fazer uma gruta de... ele era Nossa Senhora de Lourdes, ele queria fazer. Tá. E para fazer isso, ele foi para a França. E ficou lá uma semana olhando a gruta e tal, entendeu? Daí perguntei, mas o senhor é arquiteto? Não, é que eu fui lá ver para saber... Para ter uma ideia. Para fazer igual aqui no Brasil. É evidente que não deu certo. Sim. Outros vereadores vieram para São Paulo e ficaram aqui 3 dias trabalhando muito pela sua cidade, só que gastaram dinheiro à noite. E o jantar veio, que eles jantaram depois das 11h30, meia-noite. Em restaurante caro. Eu sou do interior. É. Você não vai jantar meia-noite. Sim. Tá certo, você janta mais cedo. Sim. Nós fomos ver onde era o jantar, era numa casa, digamos assim, de pessoas livres, encontrava outras pessoas livres ou mais ou menos livres. Pessoas caridosas. Tinha tudo a ver, só não tinha uma refeição barata. Nas imediações da Augusta. Era uma casa de posição de luxo. Essa que é a verdade. E eles colocaram lá. E o que acontece com um vereador desse? Bom, primeiro perdeu a eleição, né? Porque nós citamos essa questão e dando nome, dizendo o que tinha naquela noite, a atração daquela noite naquele restaurante. Você imagina o cara chegando na cidade dele, a família assim, que bonito, hein? Foi trabalhar em São Paulo. Isso acontece sempre, infelizmente. Agora, por outro lado, tem coisas excelentes aqui. Eu ia te perguntar isso. Cidades com educação excelente. Qual é o melhor exemplo que você poderia citar? Eu não sei o melhor exemplo, mas eu sei que cidades que você vai na escola, uma escola com todas as condições, climatizada, material bom, bom pagamento de professores, sala limpa, um ginásio de esporte brilhando. Ou seja, ali o IDEB é bom, porque não é só o ensino, não é só pagar bem o professor que tem que pagar, funcionário, mas é você fazer com que a escola, a criança, tenha o sentido de pertencimento para a escola. Certo. E nessas cidades que eu vi, tinham. Entendeu? Onde tem um bom prefeito vinculado com a educação, com a saúde, e se eu fosse prefeito, eu focaria muito na educação, muito na educação. Educação, fazer a pessoa aprender a ler desde pequeno, ler livros, ser crítico. Com arroz e feijão. Sim, como nós somos críticos quando nós estudamos. Eu fui uma pessoa muito crítica, porque professores meus me ensinaram a ser crítico. Tem que ler Drummond, tem que ler Jorge Amado, tem que ler Manuel Bandeira, tem que ler Machado de Assis. Nós lemos. E você estudou escola pública? Sim, escola pública, a vida inteira escola pública. Mas assim, os professores foram muito fundamentais. Meu pai, evidente, tem que ler. A pessoa lendo muda a sua vida. E só pela educação. Depois de tudo que eu vi na minha vida inteira. Como é que muda o Brasil? O mundo? Educação. Só pela educação. E o que você acha dessa história de escola cívico-militar? A escola não tem que ser cívico-militar. A escola não tem que ser escola. Tem que ser escola. Tem que funcionar. Tem que funcionar. Uma escola acolhedora. E a escola não é militar, né? Quem quiser fazer escola militar, vai para a escola militar. Agora, a escola tem que ser o quê hoje? Tem que pagar melhor professor. Ter boas condições físicas. Volto a repetir. Tem que treinar também melhor, não tem, professor? Tem, sim, mas isso chama-se capacitação. Você tem que capacitar as pessoas, fazer o melhor, tá certo? Então, volto a repetir. Tudo que eu vi na minha vida, as melhores pessoas que eu conheci foram pela educação. Daí você fala Brasília. Brasília foi onde eu conheci as pessoas mais preparadas que eu conheci na minha vida. Pois é, você conheceu um time dos sonhos em Brasília. Sim, mas veja bem. Em Brasília, você tem as pessoas muito boas. Até para fazer errado, a pessoa é boa.
Não Ela tem é amador profícua, lá. ela Não, tem- ela sabe fazer. Peraí, não é amador. Mas eu conheci pessoas preparadas, combativas, sérias. Acontece que, infelizmente, isso não é o que dá notícia também. Mas tem grandes parlamentares. Falta nós, jornalistas, mostrarmos os bons exemplos. Mas é evidente que falta. É que A gente peca nisso. não é mostrar que tem gente muito boa lá, que defende as coisas justas, que tem bons projetos, que tem uma vida normal, que entraram e saíram da política com o mesmo padrão de vida, tá certo ou não? E aí você vê sempre o escândalo, sempre o errado. Sim, que tem que motivar isso. Mas quando a pessoa é correta, você tem que falar também. Eu, uma vez, perguntaram, você apresentou pouco projeto. Eu falei, sabe por quê? Porque eu acho que não tem que fazer muita lei no Brasil. Uhum. O Brasil já tem muitas leis. Sim. Não adianta ficar dando nome de rua, de pontilhão, não adianta. Você tem que ter projeto bom e que passe. Então, mostrar que Brasília também tem coisas muito boas. Senão a pessoa fica desacreditada. Ou então, quero ser político para poder fazer coisa errada, que não é verdade. Se eu errar a cronologia, você me corrige, tá? Promotor, deputado estadual, deputado federal, secretário de governo, vice-presidente da nossa Caixa, deputado de novo, secretário de governo da cidade de São Da Paulo, habitação. da habitação. A habitação foi do Estado, né? É, o Estado foi serviço. São Paulo cuidei de lixo, de doação pública e serviço funerário. Perfeito. Presidente, conselheiro do tribunal, presidente do Tribunal de Contas. Em todos esses cargos, onde você acha que você acertou mais e onde você acha que você errou mais? Tudo igual. Porque você é sempre a mesma pessoa em qualquer cargo que você possua. Se você for ruim, você vai ser ruim como promotor, como deputado, como secretário, se você fizer coisa que você não deva. Se você tiver um padrão de formação política, cultural, de ética e de princípios, você vai acertar todos os cargos. Tá. Agora, claro que você, em alguns momentos, você acertou mais, outros você deveria ter feito mais, mas isso, só se a gente soubesse isso, a gente não teria errado, né? Sim. Tá certo ou não? Reli recentemente Lanterna de Popa, do Roberto Campos. Aí você olha para trás, né? Uhum. Tá certo? Mas já passou. E a vida é para frente, não é para trás. Tá. É para frente. Eu escrevi um artigo recentemente que o Brasil está envelhecendo muito. E nós não estamos preparados para o envelhecimento no Brasil. Não estamos. O velho ainda no Brasil, o idoso, é um fardo, dá trabalho. E não é verdade. O idoso é um ativo importante para o nosso país. E nós temos que cuidar dessa população que daqui 30 anos vai ser grande parte da população brasileira. Como a gente está caminhando para o final, eu deixei duas perguntas para o fim. Uma sobre você e uma bem polêmica. A polêmica vai ser a última. A sobre você é aquele garoto, você começou a vida política no Grêmio, não foi? No Grêmio Estudantil. Fui presidente do Lema, Do Lema. do 9 de julho, uma cidade do interior. Aquele garoto, olhando para frente, encontrou um país melhor ou pior do que os sonhos deles de garoto? Encontrei um país pior, infelizmente. Porque quando eu era garoto, o Brasil que eu queria era o Brasil de Niemeyer, de João Gilberto, de Tom Jobim. Era o Brasil da Maria Esther Bueno, do Eder Joffre, da seleção brasileira de basquete, que foi campeã, da Copa do Mundo de 58. Enfim, era um Brasil que tinha tudo para dar certo. Infelizmente, tivemos percalços. Mas eu digo que você que estou desanimado por conta disso, é evidente que não. Pelo contrário, foi o Brasil que nós tivemos com a nossa vida. A vida não são duas vidas. Outro dia o cara falou, tinha que ter duas vidas, né? Uma para ensaiar e outra para valer. Mas não tem. Tem uma só. É um só. Então, Certo. a vida caminha para frente. Então, eu sou um cara otimista. Tudo que eu pensava há 40, 50 anos, eu penso hoje. Com o mesmo otimismo e com a mesma disposição. Tá. Teve um cargo seu que eu não citei. Você faz parte do Conselho do Palmeiras, não faz? Sim. E essa é a pergunta mais polêmica. O Palmeiras tem ou não tem Mundial? É evidente que tem.
Dos cargos que eu tive, esses são os mais importantes. Há um cargo que você esqueceu que foi muito importante, foi o presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto. Verdade. Mas evidente que o Palmeiras tem mundial. 51 somos campeões mundiais, evidente. Agora isso é uma polêmica, como tudo no Brasil. Certo. Então, no meu ponto de vista, sim, nós somos campeões mundiais. Perfeito. Dimas Amaro, muito obrigado pelo papo. Eu tenho certeza que quem vê vai aprender demais. Obrigado, uma honra. A honra é toda nossa.